Olá, pessoal! No vídeo dessa semana a gente vai falar da pessoa jurídica, o famoso PJ. E antes de entrar especificamente na pessoa jurídica, a gente precisa entender, para fazer um comparativo, o que é uma relação de emprego segundo a CLT e como é caracterizado esse empregado seletista, né? O primeiro requisito que o artigo 3º da CLT traz é que tem que ter uma pessoa física. Então, esse empregado é uma pessoa física. Segundo, ele tem que trabalhar com pessoalidade, significa dizer que ele não é substituído. Então, a gente contrata a Maria não pode mandar o João no lugar dela para poder trabalhar. A Maria é a pessoa que foi contratada. Esse trabalho é feito de forma onerosa, espera-se que receba um salário pelo trabalho que é prestado. Então, é o requisito da onerosidade. Este trabalho ele também é executado de forma não eventual, então ele não é esporádico, existe uma relação que já tem ali estabelecido uma jornada de trabalho, a forma, né, e quando este trabalho vai ser executado. E o último requisito é o da subordinação. O que é a subordinação? Significa que este empregado ele está debaixo do comando deste empregador. Então, o empregador é que define como, onde, quando, né, a forma como vai ser, se vai usar uniforme, se não vai usar uniforme, qual que é o padrão de execução, enfim. Todo o poder diretivo, todo o comando dessa prestação de serviços é estabelecida a critério deste empregador. Então, recapitulando, são 5 requisitos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventual e havendo a subordinação. E aonde vem o problema, né, da pessoa jurídica? O que é uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, como o nome já diz, é uma empresa. Então, é muito comum você ver, por exemplo, o MEI, né, que são esses microempreendedores, ele abre essa empresa, né, ele tem um CNPJ e vai trabalhar para outra ou outras. Quando há uma pluralidade de empresas que contratam essa pessoa jurídica, não se vê uma discussão na intensidade quando há um único contratante. Então, vamos usar o exemplo da Maria. A Maria, ela tem um CNPJ e começa a trabalhar para a empresa X. E lá nessa empresa X, vai ser avaliado para se caracterizar uma relação jurídica de pessoa jurídica legal, válida, se ela tem o preenchimento ou não desses 5 requisitos que eu acabei de mencionar. Então, a pessoa jurídica, né, a reforma trabalhista, ela veio dizer que ainda que essa Maria, né, esse trabalhador com base na pessoa jurídica, ele preste serviço exclusivamente para uma única empresa, não é ilegal. Então, a CLT ela já estabeleceu que isso não é uma ilegalidade. Se há essa dinâmica constante, né, da prestação de serviço e para um único contratante. A grande questão, o grande ponto é: ainda que essa pessoa trabalhe exclusivamente para uma única empresa, como pessoa jurídica, ela está subordinada a essa empresa? O poder de comando está na mão de quem? Por quê? Essa relação de trabalho ela é diferente. Ela não é entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que foi esses critérios do artigo 3º que eu mencionei. Ela acontece entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica. Então, são 2 empresas que negociam e estabelecem uma forma de trabalho. Agora, quando uma pessoa jurídica fica exclusivamente com o comando sobre a outra, há uma fraude. Então, o que isso quer dizer? Se essa pessoa jurídica, esse PJ, na verdade, ele não tem voz, ele está subordinado a cumprir horário, ele está subordinado a cumprir regras. Se ele não cumpre, ele pode, por exemplo, ser advertido, suspenso. Ou seja, ele, na sua essência, ele é um empregado, ele está debaixo desse poder de comando dessa pessoa jurídica que contratou, há uma irregularidade. Então, o que a gente precisa ter em mente é que o PJ ele não é ilegal. Inclusive, a própria CLT, em 2017, né, houve a reforma, ela veio dizer que sim, é possível que este autônomo trabalhe, inclusive, em condição exclusiva para uma contratante. O grande ponto de ruptura vai ser se ela realmente é uma pessoa jurídica que tem o seu poder de comando, né, que cuida da sua própria empresa ou não. Na verdade, ela só está sendo condicionada, né, a não ter acesso aos direitos trabalhistas. Por quê?
No PJ, quando há contratação, não tem FGTS, não tem INSS como empregado, né? Um recolhimento feito de uma outra forma. Não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra. Então, o que tem que haver essa avaliação na relação é se há ou não essa questão da subordinação. Porque se houver esse critério de subordinação, aí sim haverá uma nulidade neste contrato. Precisa ficar claro que não é regra do contrato, porque quando você, né, empresa, é contratada para prestar serviço para outra empresa, existem regras, né? Óbvio. Existe ali um objeto deste contrato, existe o que você espera que seja executado, e isso não tem problema. A grande questão é quando há um comando de uma forma que esse PJ, ele continua debaixo, mais uma vez, dessa pessoa jurídica. Ele continua devendo, né, ordem, devendo obrigações, devendo poder, respeitar todo o poder de comando dessa outra pessoa jurídica. Se isso acontecer, né, se ele não tem liberdade, por exemplo, de estabelecer, se ele não tem liberdade de negociar, se ele não tem liberdade de estabelecer a forma, ou às vezes para trabalhar para uma outra empresa, enfim. Se há um regimento dessa forma de estabelecer este contrato, aí sim haverá uma nulidade. Se não está subordinado, se ele é dono do próprio comando da sua empresa, né? Se ele estabelece, né, de igual para igual a sua negociação, a contratação via pessoa jurídica é válida, estabelecida na lei, e é sim regularmente defendida e protegida tanto pela legislação quanto pelo judiciário. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!